paz, queridos. Vocês não sabem o tamanho da alegria que está no meu coração de estar aqui com vocês hoje à noite. Eu falo em nome do Senhor Jesus, eu amo vocês. E é sempre bom estar de volta aqui na minha casa. Não só os velhos que vieram para me ver, eu tenho certeza que eles vieram para adorar a Deus e para ver vocês também. Mas é bom estar na nossa casa, lugar que eu amo, lugar que nós temos tanta história. Dá para escrever um livrão, pastor Edgar. Se você topar, um dia a gente escreve junto esse livro. Né? O que Deus tem feito nessa igreja do Horto, da qual você é parte. Glória a Deus. Estou muito feliz mesmo de poder passar por aqui, falar um oi, deixar a palavra de Deus e especialmente ter adorado a Deus com vocês, com esses hinos e cânticos espirituais que enche a gente. Imagina os céus, imagina o nosso Deus sentado no seu trono glorioso, recebendo este louvor em espírito e verdade que nós acabamos de ofertar. Aleluia! Continuem assim, Igreja do Horto. Eu amo vocês na maneira que vocês adoram e servem esse Deus vivo, que é o nosso Deus, que vamos celebrar domingo que vem, mas estamos celebrando hoje. E Ele é o nosso Deus vivo. Amém? Estou aqui só para 2 semanas, então deixa eu aproveitar o meu tempinho aqui com vocês. O pastor disse que termina meia-noite o culto, então dá para comentar bastante. Se não gostar, fala com ele, mas ele falou que é bastante tempo, pode ficar à vontade aqui. Estou brincando. Então, só por 2 semanas, então obrigado, pastor Edgar, por dar o privilégio para eu poder passar aqui e falar um oi para vocês. Quero agradecer, em nome de Jesus, cada um de vocês que tem orado por nossa família e tem orado e participado do nosso ministério. Sou pastor, fui pastor aqui, mas me considero ainda pastor aqui. Eu falo para todo mundo, eu tenho uma igreja lá no Horto de Pé, é a minha igreja mãe, vocês me enviaram, então eu pertenço a essa igreja e eu sinto assim. Então, quero agradecer as suas orações pelo nosso ministério e deixa eu contar de primeira mão para vocês o que Deus tem feito, porque tem coisa nova acontecendo na nossa vida, no nosso ministério. Deixa eu falar sobre a família. Temos mais um netinho, gente. A Júlia acabou de ter um nenezinho dia 1º de março, tem 3 semanas e é um gigante. Ele já está usando fraldinha de 3 meses, esse menino. Vai ser gigante esse menino. Para a glória do nosso Deus. Então, muito obrigado a vocês que sabiam, estavam orando, e é a felicidade grande do vovôzão aqui. O nosso ministério, é por isso que eu estou aqui, para fazer uma obra do ministério que temos, que todo ano eu venho aqui para fazer, mas deixa eu dizer o que Deus tem feito lá em Dallas. Então, nós moramos em Dallas, nos Estados Unidos, e de lá nós viajamos para cá, para o Brasil, 1 ou 2 vezes por ano, para Portugal. Fiz muitas vezes Moçambique, não vou mais lá, não precisa mais. Graças a Deus, vocês estão mandando missionários, sustentando eles lá, assim eu não tenho que ir para lá. Mas ainda faço em Portugal e aqui no Brasil. Dallas é uma cidade grande, vamos dizer, Dallas é do tamanho de São Paulo com a população de Diadema. Imagina, é grande, mas tem não tanta gente como nós temos na superlotação aqui de São Paulo, com 21 milhões de pessoas. Não temos tanto assim, talvez temos 6 milhões de pessoas. Mas temos por volta de 5 ou 6 igrejas brasileiras em Dallas. Eu já preguei em umas 3 ou 4 delas. Mas tem uma igreja em particular que a gente ama, a gente viu ela nascer, o pastor é amigo nosso, ele é da mesma cidade que a Luzimar, lá em Goiânia, em Goiás, e temos acompanhado esse irmão. Ele começou a igreja na casa dele, com estudo bíblico, como nós começamos o Horto, né? Começou com uma célula na casa dele, várias pessoas se converteram, os vizinhos se converteram, alugaram um lugar, começaram a fazer cultos, cresceu, e em 10 anos foi assim. 2 anos atrás, eles alugaram de uma igreja americana, os americanos usam de manhã o culto deles, e alugaram então à noite para fazer os nossos cultos. Essa região onde está essa igreja americana é uma região onde a maioria dos brasileiros decidiu morar. Eu moro bem longe, eu moro em Diadema de Dallas, e eles moram em Morumbi de Dallas. Então, a brasileirada rica que está lá, está nesse lugar. De repente, aquela igrejinha que tinha 20, 30 pessoas, 40 pessoas, 60 pessoas. E o pastor nunca foi para o seminário, nunca fez nenhum curso de teologia e falou, o que eu faço? Eu estou orando para Deus não trazer tanta gente. Falei, não faz isso. Ninguém pastor ora um negócio desse. Então eu comecei a orar com ele e falei, olha,
eu posso te ajudar. Ele falou, como você pode me ajudar? Eu falei, você sabe, o meu ministério é treinar líderes, é isso que eu faço no Brasil, é isso que eu faço em Portugal, a gente treina, ajuda os pastores a treinar os líderes deles, eu posso te ajudar. Então começamos a orar, falei com a minha missão, ele falou, você está demorando, vai logo lá. Falei com a minha igreja, o meu pastor, que já veio aqui, já pregou aqui na nossa igreja, o pastor Bob Kevin, ele foi lá, me apresentou para a igreja brasileira e falou assim, esse é o nosso missionário e nós estamos dando ele para vocês, para treinar os seus líderes aqui. Então, fui abençoado com a missão, com a nossa igreja. E agora eu não sou pastor lá, eu sou um treinador de líderes, prego uma semana sim, uma semana não, mas estou ajudando o pastor a receber o treinamento dele. Estamos treinando diáconos. Ele nem tem diácono, gente. 10 anos a igreja nem sabe o que é diácono. Então estamos treinando professores, porque nem tem escola dominical, porque não tem professores. É uma igreja grande que tem culto, só isso. Mas um povo que ama Deus, um povo brasileiro que tem um louvor como o nosso aqui, eu tenho aprendido muito com eles enquanto estamos lá para ensiná-los. Então, preciso das suas orações e já agradeço o que vocês têm feito de orar por nós e por nosso ministério. Semana que vem, não, essa semana que começa agora, quinta-feira, estou indo para Macapá, a capital do Pará, não, capital do Amapá. E nós temos uma missão chamada MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Eu tenho trabalhado com ele já por muitos anos, fazendo treinamento de liderança. A MEAP tem nessa região do Brasil, Amapá e Pará, juntos, eles têm mais ou menos 30 missionários, fundando igreja nos ribeirinhos, dos lados do Rio Amazonas, nas ilhas, por lá. Então é um lugar remotíssimo. Literalmente, é o fim do mundo. Quantos aqui já foram para aquele lugar? Pastor, já foi para lá? Você foi a Manaus, né? Provavelmente. Manaus é Estados Unidos comparado com o que eu estou falando. Manaus é primeiro mundo comparado com essa região. Então eu vou, Macapá é a capital, de lá nós vamos pegar um barco e vamos para Marajó. O que nós chamamos de Ilha de Marajó, na verdade é arquipélago de Marajó, onde centenas de ilhotas fazem parte desse lugar chamado Marajó. Vou treinar em Afuá, que é uma das cidades, uma das ilhas de Marajó. Nós temos um centro de treinamento da MEAP, é a coisa mais linda do mundo, no meio da selva, riquíssimo, lugar lindíssimo, mas no meio de uma pobreza tremenda. Nós não sabemos, não entendemos que é pobreza até ir lá. O povo lá tem apenas 2 recursos. Açaí, que nós comemos na tigela aqui, eles comem como arroz e feijão lá, e peixe. Só açaí e peixe, porque lá é tudo alagado. As casas todas são palafitas, não tem como plantar nada. Então é açaí e peixe. Às vezes tem açaí, às vezes tem peixe, às vezes tem um dos dois, não tem os dois. E às vezes uma farinha para melhorar o prato. É só isso que eles têm. E para ganhar a vida, é só vender açaí ou vender peixe, nada mais. Uma pobreza incrível. As casinhas, não tem casas lá, são um barraco com uma família grande, cheia de filhos, todo mundo dorme no mesmo lugar, pai dorme com filhos e tem coisas feias que acontecem por lá, nessa região do mundo. É triste o que eu vou dizer para vocês. Eu já sabia, porque já tinha ouvido dos nossos missionários, a desgraça que acontece lá, e o diabo tem se apoderado deste lugar. Vocês estão ouvindo as notícias, já chegou nos Estados Unidos, já chegou na Europa, o mundo está em alerta, por causa do que está acontecendo no Marajó. E aquela Yumê canta, enquanto isso no Marajó, que o João desapareceu. Está acontecendo direto. Crianças sumindo, talvez para órgãos, e pais vendendo filhos para prostituição. Porque eles não têm outro meio, então eles alegam isso, já não vale nada para eles, então eles estão vendendo crianças, quando eu digo filhos, crianças, de 10, 11 anos de idade. Deixa eu mostrar um vídeo, a Record está fazendo um bom trabalho, é claro, tem muita coisa que não é total verdade, mas um pouquinho disso é verdade. Assista e se arrepie comigo e ore, porque eu estou indo para lá. Por favor, põe o vídeo. Um crime difícil de denunciar e de combater. Na nova série de reportagens especiais do Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha mostra que crianças de até 11 anos de idade são exploradas sexualmente numa das regiões mais belas e miseráveis do Brasil. Um rio movimentado por onde escoam riquezas,
e perigos. O comércio das crianças ribeirinhas com as balsas. E elas vão para a rotina nas balsas, porque a balsa ainda é a perspectiva de futuro. A exploração sexual de meninas de 11 anos de idade. No Pará, são milhares de vítimas. Então eu já falei com sua mulher que ela não pode estar ficando assim. Não, mas ela não estava assim. Tava sim. Numa região de natureza exuberante, mas de extrema pobreza. Aí a gente anoitece com fome, amanhece com fome. E quase nenhum futuro. No meu futuro eu pensava alto, eu pensava em crescer, estudar e ser uma boa pessoa. Um lugar onde poderosos promovem festas para explorar as menores e ficam impunes. Os dois, então, vereadores foram acusados de ajudar a organizar ou participar do que ficou conhecido entre a população como a Festa do Cabide. Para entrar tinha que tirar a roupa e ficar todo mundo sem roupa. A nova série especial do Jornal da Record. Queridos, é uma vergonha para o nosso país e para nós como igreja, porque o diabo tem se apoderado desse lugar, destruindo crianças, das quais Jesus disse, dos tais é o quê? O reino dos céus. Nós temos que fazer alguma coisa. Então eu vou estar lá treinando esses líderes, 30 líderes. Uma igreja aqui que me ajuda, pagou para esses 30 líderes para chegarem nesse lugar, pagou para eles o barco, nós vamos alimentá-los por uma semana, e na segunda-feira da semana que vem, eu vou tirar o dia todo para conversar com esses líderes, nós vamos sentar para ouvir as histórias deles, para ver o que está acontecendo de verdade, porque eles lidam com essas famílias, eles sabem disso de primeira mão. E nós vamos sentar para dizer o que nós, como igreja, podemos fazer para ajudá-los a combater o diabo nessa região no nosso país. Eu preciso das suas orações, eu não posso ir lá sozinho. Posso contar com vocês? Vamos orar neste momento. Pastor Edgar, você pode orar, por favor? Orar. Pedir ao nosso Deus tudo o que precisamos para combater o mal lá no Marajó. Oremos. Nosso Deus, ó nosso Pai, queremos aproveitar esse momento da igreja reunida para a gente ter esse momento de intercessão. Sim, Deus. Aqui estão os irmãos me acompanhando nessa oração. Nós clamamos, Pai, por essa situação na ilha do Marajó, que acabamos de... Alguns pode ser novidade, para outros a gente tem ouvido falar da perversidade, da pedofilia, da maldade, do abuso sexual de crianças. Pai, nós clamamos agora em nome de Jesus, Sim, Senhor Deus, para que o Senhor use as autoridades, aquelas Amém, que estão Senhor. correndo atrás de fazer alguma coisa, Amém. para pôr limites, para restringir, para poder a justiça fazer o trabalho dela, Pai. Mas nós sabemos que mais do que isso, precisamos que o Senhor repreenda Amém. as forças do mal, Nome de as Jesus. hostes espirituais da maldade naquela Amém. região, Sim, Senhor Deus. que estão causando destruição, tristeza, morte, estão atrapalhando, estão prejudicando a vida saudável dessas crianças, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Amém, Jesus. Tem misericórdia daquelas crianças Sim. vitimizadas por essas pessoas aproveitadoras. Senhor, nós clamamos teu socorro, não só para Marajó, para tantos lugares do Brasil que a gente tem notícia de violência contra a criança, de violência contra a mulher, de feminicídios que crescem mais Amém. e mais. Amém. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação. Amém. E nós oramos também por essa ida do pastor Me Moisés. ajude, Senhor Deus. Proteja a vida dele, Senhor. Amém, Jesus. Oramos tanto pela saúde dele, porque também ele precisa tomar alguns cuidados Me ajude, por causa Senhor. do transplante,
Então, proteja o da dengue, Amém. proteja o da Covid, Sim, Jesus. e use a vida dele no poder do Espírito para Amém. falar para aqueles líderes, para Amém. dar treinamento, para dar coragem, Sim, Jesus. para que aqueles homens, na esfera de ação deles, eles sejam cheios de coragem, Amém. sejam fortalecidos. Tua E glória. nós clamamos por uma reviravolta. Sim, Jesus. Que Marajó seja conhecida por um lugar onde o teu povo se levantou Amém. para ajudar essas crianças e resgatá-la das trevas para a Aleluia, sua Senhor. maravilhosa Sim, luz. Jesus, Então nós poderoso. entregamos essa situação Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Na próxima segunda-feira eu vou estar em jejum, em oração e conversando com esses líderes. Eu peço que você se junte pelo menos em oração comigo, tá bom? Eu vou relatar para vocês depois. Quem sabe vocês podem nos ajudar, como ajudá-los nessa batalha. Amém? Abre sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 5. Nós temos um texto lindíssimo, conhecido, muito prático e muito necessário para a nossa vida. Eu tenho estudado e ensinado na nossa igreja brasileira, Rio de Vida Church, lá em Dallas. Temos estudado sobre o Espírito Santo e Deus tem me incomodado e tem me desafiado a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero partilhar com vocês o que Deus tem falado comigo. É uma necessidade minha e eu tenho certeza que você também tem a mesma necessidade, porque é um mandamento bíblico, começando aqui em Efésios capítulo 5, e nós vamos estudar juntos essa passagem aqui. Então eu tenho... Tá ligado aqui ou não? Eu miro para onde isso aqui? Aí. Eu tenho aqui na nova versão internacional, você pode ler aqui ou pode ler na sua Bíblia, para mim tanto faz, tá bom? Efésios capítulo 5, versículos 18 a 22 diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos pelo Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Texto muito interessante, muito conhecido e muito prático para se viver, e nós precisamos disso. Paulo não está dando aqui nenhuma sugestão, nenhuma orientação sobre é certo beber vinho ou não beber vinho. Não tem nada a ver com o assunto de beber vinho ou não beber vinho. Ele está fazendo uma analogia que todos nós aqui conhecemos, eu tenho certeza. Quantos aqui já viu alguém embriagado ou embriagada? Talvez dentro da sua casa, como eu vi por muitos anos. Como é que é uma pessoa embriagada? Uma pessoa embriagada, ela é dominada, orientada ou desorientada, dirigida pelo álcool. É verdade ou não? Ela não sabe o que ela fala, nem lembra o que ela falou, ela nem sabe para onde ela vai, ela é conduzida, dirigida, orientada pelo álcool. Paulo diz, da mesma maneira que essa pessoa é dessa forma dominada pelo álcool, sejam vocês dominados pelo Espírito, sejam cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, dominados, dirigidos, levados pelo Espírito Santo. Jesus falou assim, aquele que onde o Espírito nos leva, nos dirige, e dessa forma, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos levados, dirigidos pelo Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas pastor, quem é que pode ser cheio do Espírito Santo? Boa pergunta, obrigado que você perguntou. Não perguntou? Devia ter perguntado. Quem é que pode ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, aquele que já nasceu de novo, aquele que é regenerado. Essa palavra é forte. Regenerar significa nascer de novo. Quem já nasceu de novo é aquele que já entendeu que era pecador, aquele que alguém te falou de Jesus, você entendeu que você precisava tomar uma decisão e recebeu Jesus como Salvador. Aquele momento que você tomou aquela decisão, a Bíblia chama isso de novo nascimento. Foi Jesus que, conversando com Nicodemos, falou assim, Nicodemos, entende isso aqui, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, aonde? No reino de Deus, no reino dos céus. Todos nós nascemos da água, é verdade ou não? Todos nós fomos igual peixinhos. A gente nadou por 9 meses na barriga da mamãe, não é? Era uma bolsa de água. Nascer da água é o primeiro nascimento. Todos nós nascemos uma vez, certo? Se
Se você está vivo aqui, respirando, você nasceu uma vez. O novo nascimento é pelo Espírito. Por isso Jesus diz, quem não nascer da água primeiro e do Espírito, segundo nascimento. Então, uma regeneração, um novo nascimento. Então, se você já nasceu de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo, você pode e deve ser cheios do Espírito Santo. Quem mais pode ser cheio do Espírito Santo? Quem é habitado. Aquele que já nasceu de novo é habitado. Entenda isso. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que nós somos habitação do Espírito Santo, morada do Espírito. Ele mora dentro de nós, ele vive dentro de nós. Isso é muito forte, gente, porque o Espírito Santo é o quê? É Deus. Paulo está dizendo, Deus, o próprio Deus, Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de você se você já tem Jesus Cristo como Salvador. Então nós podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo, ele já está aí. Agora é nossa responsabilidade ser cheios do Espírito Santo. Se você já nasceu pela fé em Jesus Cristo, de novo, você é a habitação do Espírito e você também é selado, marcado pelo Espírito Santo. Deus pôs uma marca dentro de você. Já viu aquela vaca que é marcada? Bum! Esse é o dono dela? Então, nós, da mesma maneira, somos marcados. Deus pôs uma marca dentro de você e essa marca é o Espírito Santo. Essa marca é a garantia, é o selo, é a garantia que você vai para o céu quando morrer. É a garantia que se Jesus voltar agora, você vai subir com Ele. Essa é a garantia chamada Espírito Santo. Por isso você pode e deve ser cheio do Espírito Santo. Eu quero o seguinte, quantos de vocês aqui dirigem? Só os motoristas. Quantos de vocês andam do lado do motorista? Os dois, tanto que vai do lado do motorista, como o motorista se lembre. Amanhã, quando você for encher o seu tanque, eu quero que você se lembre disso. Eu preciso de encher o meu tanque para o meu carro me levar onde eu devo. Certo? Lembre-se que você precisa estar cheio do Espírito Santo para ele te levar onde você deve. Amém? É um recordatório, uma lembrança. Assim como nós lembramos que temos que, sabe quando o ponteirinho, você está longe do próximo posto e o ponteirinho está... Alguns estão andando assim espiritualmente. E a Bíblia diz, sejam cheios do Espírito Santo, para fluir tudo isso que Deus tem para você. Então, quando for encher o tanque amanhã, lembre-se que você deve também estar cheio do Espírito Santo. E aí Paulo fala, como é que a gente mostra, qual a demonstração que eu estou cheio do Espírito Santo? Aqui são 5 verbos que estão num particípio contínuo, mas na verdade são imperativos esses verbos. Então, como é que eu demonstro que eu estou cheio do Espírito Santo? Falando, ou fale. Os Salmos, fale a Bíblia. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela fala a Bíblia. Ela vai 2, 3 palavras e a Bíblia está lá no meio, né? Tem uma conversa, ela não pode falar qualquer coisa sem falar um versículo. Essa pessoa está cheia de Deus na vida dela e ela fala. Por isso Paulo diz, falando, fale a Bíblia, fale os Salmos, fale os versículos, fale provérbios, entoando, entoe cânticos. Aqui na igreja não foi gostoso cantar hoje? Amanhã, ou quando você for para casa, vai tomar um banho, começa a adorar a Deus enquanto está no banho, tá bom? Amanhã, quando for para o trabalho, vai dirigindo, vai ouvindo a palavra, quem sabe, põe uma música lá e vai adorando. Não vai xingando o motorista que não para, não sai da sua frente. Vai adorando o Senhor. É assim que demonstramos que nós estamos cheios do Espírito Santo, entoando. E dê graças ao Senhor por tudo. Está difícil? Dá graças. Deus tem abençoado, dá graças. Dê graças por tudo que Ele tem feito. E Paulo diz, por último, sujeitando-vos. Se sujeite um ao outro. Considere outros superiores a si mesmo. Vamos ser servos uns dos outros. Essa é uma demonstração clara de quem está cheio do Espírito Santo. Uma outra passagem que mostra a característica de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é a passagem que Paulo fala do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, ele fala assim, eu digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos andar cheios do Espírito Santo. E isso vai nos dar força para dizer não ao pecado. Isso vai nos dar força porque todos nós somos pecadores, é verdade ou não?
somos pecadores. Infelizmente, ainda somos. E temos a tendência. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, eu posso dizer não para o pecado. É mais fácil dizer não quando estamos cheios de Deus. Eu posso escolher não pecar. E é isso que Deus está dizendo. Seja cheio do Espírito Santo para você não satisfazer o desejo da carne. E aí Paulo diz sobre o fruto do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de amor, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de paciência. Ai, esse eu não tenho. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ter mais. Vai ter mais paciência uns com os outros, vai ter paciência com os filhos, com os pais, com o motorista da frente, na sua frente lá, tá bom? Nós vamos ter mais paciência, vamos ter benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito Santo é demonstrado para quem está cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios, é isso que vai acontecer. É assim que nós vamos agir com a nossa vida. São características claras de quem está cheio do Espírito Santo. Uma coisa que eu tenho visto, quando o pastor Edgar pediu para eu pregar, ele falou assim, o pastor Paulo vai estar pregando sobre estética, o quê? Fé e estética. Falei, pastor, eu não estou muito fit para fazer fé e estética. Posso falar só sobre a fé e deixa a estética de lado? Era para ser hoje, né, pastor? Vocês mudaram e eu falei, eu vou falar sobre a estética espiritual. Mas juntando com a estética, a beleza, tem gente que gasta um dinheirão para ficar bonito, não é? Gente, o mercado da beleza é o mais caro do mundo. É plástica, é botox. O pastor Edgar está pensando em fazer botox, gente. Quer ficar igual eu, retinho, lisinho assim. É um dinheirão. E eu quero dizer um conselho para vocês. Não gaste dinheiro com isso, pastor. Não gaste dinheiro com isso, ok? Eu tenho um método de graça. Você pode dar o dinheiro para mim se quiser, ok? Não é só para o pastor Edgar, não, para você também. A Bíblia diz assim, o coração alegre, ele faz o quê? Eu desliguei? Mas não foi eu que desliguei, foi? Vocês caíram aí, ó. Só porque eu falei que ia pegar o dinheiro do pastor Edgar, vocês desligaram. Eita, povo que ama o pastor Edgar. Mas o Provérbios fala, o coração alegre, e alegria é o quê? É fruto do Espírito. Quando você está cheio do Espírito Santo, é impossível não ter essa alegria que vem de Deus. Está doendo? Está com problemas? Está com uma situação difícil? Mas a alegria está aí. E um outro provérbio diz que os olhos são o espelho da alma, ele mostra o que está dentro. Quando estamos cheios do Espírito Santo, você está com os olhos brilhando, o seu rosto fica brilhando. Você é bonito, você é bonita. E nem precisa gastar dinheiro com isso, é só estar cheio do Espírito Santo. Olha que método, hein? Vamos espalhar esse método? Sejam cheios do Espírito Santo e não precisa gastar dinheiro com beleza. Vamos acabar com todos esses que ganham com o mercado da beleza. Vamos ser belos por Deus, de graça, pelo Espírito Santo. Tudo que Deus faz é bom e é de graça. Mas como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Aqui vamos falar de coisa séria, tá bom? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, deixa eu perguntar, você tem a Bíblia? Quantos tem Bíblia aqui? Todo mundo tem. Se você não tem Bíblia, tem pelo menos celular, certo? Todo celular deve ter uma Bíblia aí. Se não tem, esse celular está com problema. Tem que ter uma Bíblia aí. Aliás, tem todas as traduções que você quiser, todas as línguas que você precisar estão aí. Pode ler e pode até mandar ele ler para você. Eu faço isso, eu estou dirigindo, eu vou pôr Siri, lê para mim aí. E ela lê, e ela é bonita, melhor que eu. E você pode até aprender inglês, põe ela para ler inglês para você. Aí você vai aprendendo, lendo, ouvindo a palavra de Deus. Bom método, de graça também. Está vendo como tem que ser esperto? Não precisa gastar dinheiro, é só usar os métodos que Deus dá. Mas o que eu quero dizer é, você está lendo esse livro? Sim ou não? Sim ou não? Opa, que igreja boa que lê a Bíblia. Graças a Deus. Eu leio todos os dias. Todos os dias. Estou na frente, estou adiantado 3 semanas. Graças a Deus. Eu quero terminar antes do ano. Mas eu leio só um capítulo do Velho Testamento, um do Novo Testamento, um salmo e um provérbio. Gasto 15 minutos por dia para ler.
Eu leio mais porque eu gosto e quero ir para frente. 15 minutos só você precisa. Ah, pastor, eu não tenho 15 minutos. Tem. Você tem 15 minutos. Quer que eu mostre que você tem? Não precisa assistir 2 jornais. Assista um só. Para que 2? Eles repetem a mesma porcaria. Aliás, não assiste nenhum. Ganha mais tempo. Dá para fazer outras coisas. Para de assistir 2 novelas coreanas. Uma é suficiente. São boas. Mas, tá bom, uma só. Para que assistir 2, 3? Né? Guarde tempo. 15 minutos. Topa? Leia a palavra de Deus. Porque é a Bíblia que vai nos encher do Espírito Santo. Ela vai nos lavar e vai nos ficar cheios, fazer ficar cheios do Espírito Santo. Jesus disse, santifica-os na verdade. Quando ele estava orando lá no jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, ele pediu ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer ser santo, cheio do Espírito Santo? É a palavra de Deus que vai te ajudar a ser santo. Por meio da oração, como nós ouvimos aqui. Fala do seu nome, irmão, eu esqueci seu nome. Ricardo. Ricardo falou dele aqui, também não prestei atenção, né? Obrigado, Ricardo, pelo louvor tão maravilhoso. Todos nós fomos edificados nesse louvor, né? A equipe toda. Muito obrigado. Mas o Ricardo falou muito bem sobre isso. Nós podemos louvar amanhã, orar amanhã. E adorar não é só aqui, só cantar. Tudo isso aqui faz parte de uma vida de louvor ao nosso Deus. Oração, adoração, servir, falar de Jesus para o seu colega lá no trabalho, na escola, na vizinhança. Tudo isso faz parte. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos permitindo o Espírito Santo agir em nossa vida e nós vamos sendo cheios. Quanto mais fazemos isso, mais ficamos cheios do Espírito Santo. E o terceiro, eu sei que como todos nós somos pecadores, já admitimos isso aqui hoje, nós precisamos ter uma vida santa. E o único jeito de ter uma vida santa é confessando o pecado. Porque nós somos pecadores. É ou não? Infelizmente somos. Então, mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, o que ele é? Fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar. E todos dizem, pecou? Confessa. Pecou contra uma pessoa? Vai lá e acerta com ela. Não deixe esperar um dia todo, um dia, uma semana, um mês. Vai e acerta com ela. Resolve o problema logo. E assim você vai viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Amém ou não? Tem um livretinho que eu já li não sei quantas vezes. Já li em inglês, já li em português. Só falta ler em russo agora. Mas é livro lindinho, facinho de ler. Tem 50 páginas. Quantos não leram ainda esse livro? Todos. Quase todos. Você pode achar, vai no Google, você vai achar esse livro. Custa R$10. Se você quiser ler no Kindle, no seu computador, lá no seu tablet. Tá bom? É tablet que fala? Tablet. Em inglês é tablet, né? Não é tablet. Você pode, R$10, você baixa ele e lê no tablet. Se você não tem R$10, baixa no PDF e lê de graça. Esse livro está de graça no PDF. Não sabe fazer? Pergunta para o seu filho que ele sabe, tá bom? Sua filha sabe, eles sabem dessas coisas. Baixa no PDF e lê. Ou se você quer comprar o papel, a Casa da Bíblia vende online por R$20. Não tem por que não ler. 50 páginas só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o resumo do livro para você ter vontade de ler o livro, tá bom? Então, o livro fala de 5 votos para obter o poder espiritual. E o subtítulo dele, ele diz assim, Princípios para uma vida cheia do Espírito Santo. Quase você não enxerga, lá na linha lá embaixo. Princípios para uma vida cheia do Espírito Santo. Quais são esses princípios? Primeiro, trate seriamente com o pecado. Acabamos de falar sobre isso. Trate seriamente. Pecado é pecado. Senhor, eu menti. Senhor, eu roubei. Senhor, eu cobicei. Senhor, eu... Não precisa falar para mim. Fala para Deus. O que você fez, confesse e diz, me perdoe em nome de Jesus. Ele vai te perdoar. Trate seriamente com o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Tudo que nele há. Você pertence a Deus, sua família pertence a Deus, todos os seus bens não são seus, são dele. Verdade ou não? Entregue para ele, confie que é dele. Se perdeu, o Senhor perdeu. Que é teu mesmo, né? Então,
Não culpa Deus, mas admite. Você é administradora daquilo que pertence a Deus. Nunca se defenda. A Aileen Wilson Tozer fala, nunca se defenda. Mas como não, Tozer? E se eu tiver certo? Jesus estava certo e não se defendeu? É ou não é? Ele não abriu a boca. Pilatos falou, não, você não vai falar nada. Para quê? Não se defenda. Se você está certo, não precisa defender. Se está errado, você está com problemas. Vai acertar. Tá bom? Não adianta se defender, não é verdade? Mas se você está certo, deixa que Deus te defenda. Deixa que Ele se vingue. Deixa para Deus fazer a vingança. Nunca se defenda. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O que é isso? Em outras palavras, é chamado de... Exatamente, vocês sabem português. Fofoca. Olha que palavra bonita em português, né? Antigamente a gente falava mexerico. E o pastor Alan falava mexerica. Não fala para ele, hein? Fofoca. Sabe como acabar com fofoca? A pessoa vem para você, ou liga para você, ou escreve para você. Você sabe o que aconteceu com o fulano de tal? Fala assim, vamos ligar para o fulano de tal, você fala para mim na frente dele? Ah, não, ele não pode saber. Então, aconteceu alguma coisa com o fulano de tal, e ele não pode saber? Eu não quero saber também. Acaba com a fofoca pela raiz. Não ouça e não passe para frente se vai prejudicar uma pessoa. Amém ou não? Porque destruição é o que o diabo vem para fazer. Ele vem para destruir, roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E é assim que nós devemos viver como povo de Deus. Quinto, nunca aceite qualquer glória. Foi um baita do louvor. Nós podemos agradecer eles por terem sido usados por Deus. Mas eles vão dar glória a Deus. Amém ou não, Ricardo? O pastor Edgar pode ter feito um grande ministério. Tem sido grande ministério. Mas ele vai dar glória a Deus. E você também. Aquilo que você fizer, alguém vem te elogiar, agradeça, mas agradeça a Deus. Dá glória a Deus. Tudo é dele. E Deus diz bem claro. Minha é a glória. E eu não vou dividir com ninguém. Dá glória para ele. Fazendo isso, com certeza, praticando esses 5 votos, compra o livro para você ler mais os detalhes, que ele tem muito no livrinho de 50 páginas, e você vai produzir uma vida cheia do Espírito Santo. Tenho certeza. Isso é uma vida de total submissão a Deus com o controle do Espírito Santo. Para terminar, vamos falar de café. Vamos terminar com um cafezinho, né? Tem cafezinho depois do culto? Não tem. Ai, que bom. Vamos supor que tem cafezinho, tá bom? Antigamente tinha um cafezinho, tinha a cantina, acabou o cafezinho. Vamos supor que lá fora, depois do culto, está tendo cafezinho hoje, você está lá com o seu copinho de café, aí vem um desses estabanados e pum, e bate no seu braço e o café vai para o chão. Ai. Aí eu te pergunto, por que derrubou o café? E você vai dizer, porque esse estabanado me bateu no braço e derrubou o café. Resposta errada. Derrubou o café porque tinha café no copo. Se tivesse chá no copo, teria derramado chá. Se tivesse água no copo, teria derramado água. Derramou café porque tinha café. Quando a vida bater, com situações difíceis na sua vida, o que vai sair? Você é o copo. O que está cheio esse copo? Está cheio de coisas feias? Vai sair coisa feia. Vai sair amargura, vai sair reclamação, vai sair ódio contra Deus e contra tudo. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, vai sair o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entendeu? Você é o copo e você tem responsabilidade de ser cheia do Espírito Santo. Amém ou não, irmãos? Vamos pensar o que nós podemos fazer para refletir e como nós devemos agir daqui para frente. A mensagem foi clara? Tem alguma dúvida? Eu prego tudo de novo, se precisar. Nós temos tempo. Vamos fazer o seguinte. Imagine agora a nossa igreja, um horto de pé. Imagine se cada um de nós, todos aqueles 300 que estavam aqui hoje de manhã, com mais os 150 que estão aqui hoje à noite, se cada membro, cada visitante, cada um de nós, andarmos cheios do Espírito Santo. Como que vai ser essa igreja? Você pode imaginar?
Uma igreja cheia do Espírito Santo. Pastor, você pode imaginar uma igreja cheia do Espírito Santo? Todos, cada um aqui, cheio de alegria. Todo mundo bonito, gente. Já somos bonitos. Vocês já são uma igreja linda, viu, gente? Cá entre nós, que igreja linda é o Horto do IP. Eu amo ver vocês quando está aí no YouTube, nos Instagram da vida. Eu gosto de assistir, porque igreja bonita que é gostoso de ver. Imagina cheios do Espírito Santo. Vai ser uma alegria, uma paz, um amor incrível e principalmente agrada ao nosso Deus. Vamos fazer isso, queridos? Vamos buscar, cada um de nós, ter essa vida cheia do Espírito Santo? Amém ou não? Eu sei que não é fácil. Por isso que é mandamento. Por isso que nós temos que estudar. Por isso que nós temos que ouvir esses desafios, porque não é fácil. Não é natural. Coisas naturais, a gente não precisa falar. Por não ser natural, nós temos que fazer. E talvez você diz, pastor, não é fácil assim, eu sei. Quantos de vocês podem dizer, pastor, eu preciso de oração para isso? Não está sendo fácil, não. Ter uma vida cheia do Espírito Santo, desse jeito que você está falando, isso é só para os crentão. Não, é para você também. Qualquer um de nós. Talvez você precise de mais de oração e nós vamos orar por você. Eu quero orar por você agora. Bom, abaixe sua cabeça, todos nós vamos ficar em atitude de oração e eu quero só perguntar. Ninguém olhando para mim, ninguém olhando para ninguém. Eu vou perguntar, só eu que vou ver. Se Deus tem tocado no seu coração, você dizer, pastor, eu quero ver cheio do Espírito Santo, mas eu estou com dificuldade. Levanta a sua mão e eu quero orar por você. Só isso. Amém. Eu também. Olha, quantas pessoas. Graças a Deus. Oh, Senhor, obrigado. Nosso Deus, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece os nossos vícios internos. O Senhor conhece aquele mais podre, escondido da nossa vida, Senhor. Mas o Senhor pode entrar lá agora, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. Vai lá nesse quartinho da nossa vida, vai lá nessa área, Pai. Remove, em nome do Senhor Jesus. Tire para longe de nós, nosso Deus, nos dá o Teu Espírito Santo cheio e pleno dentro de cada um de nós, para a glória do Senhor Jesus, eu te peço em nome dEle. Amém.